Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus venha agora sobre você e sobre toda a sua casa. Amém? Hoje, irmãos, eu tenho uma mensagem que vai falar diretamente com você, que muitas vezes sofre porque você olha para o seu passado, você não gosta dele, você sente vergonha, sente nojo, mas muitas vezes você acaba repetindo erros do passado. Sabe quando você olha para o seu celular e você recebe uma notificação, aí você olha, parece que é uma pessoa que você não conversa há muito tempo, você sabe que você não pode conversar com essa pessoa porque não vai dar fruto bom, você não vai se aproximar de Deus, pelo contrário, vai se afastar. Mas aí o tempo passa, a carência vem e você acaba caindo naquele erro. Irmãos, isso é mais comum do que a gente pensa. Inclusive, teve um dia que uma irmã da igreja, ela falou o seguinte: pastor, eu me lembrei de quando eu era do mundo, que eu ficava pelas madrugadas afora procurando um parceiro. Às vezes dava 3 horas da manhã, 4 horas, e eu ficava assim com raiva de mim, com raiva porque eu sabia que era para eu estar dormindo. Muitas vezes eu tinha que trabalhar às 7, 8 horas da manhã, mas eu ficava lá de madrugada, conversando com os amigos, tentando arrumar um parceiro. E aí ela me contou assim: pastor, eu morro de vergonha de falar, mas muitas vezes eu me envolvi com gente que eu não queria de forma alguma. Na verdade, eu tinha nojo, mas eu fazia. E aí ela me contou o seguinte: pastor, mas o que mais me entristece hoje é que eu, sendo convertida, já estou nos caminhos do Senhor, mas muitas vezes eu faço coisas que eu detesto e eu não queria fazer isso. Como é que eu me liberto disso, pastor? Irmãos, o que eu vou contar para você hoje é o que está comprovado que funciona, porque não adianta eu falar para você assim: você tem que orar, você tem que jejuar. Eu sei que isso é importantíssimo, irmãos, lógico que é, mas se você não estiver fundamentado na palavra de Deus, você muitas vezes não vai ter forças para suportar o pecado. Jesus disse que é a palavra que nos santifica, e Davi falou uma coisa muito importante lá no Salmo 119, versículo 11, quando ele disse: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém? É por isso, irmãos, que nós oramos aqui no final do vídeo, mas eu sempre trago um ensinamento, porque você tem que estar cheio da palavra de Deus na sua mente, você tem que meditar nela dia e noite. E aí tudo que você fizer será bem sucedido. Amém? É o que está escrito no Salmo 1, o primeiro salmo da Bíblia. Irmãos, a verdade é que muitas vezes nós achamos que estamos libertos, mas tem algumas coisas que nos atrasam, que nos prejudicam. Então eu vou contar aqui para você 2 exemplos da Bíblia. Primeiro eu quero contar sobre a passagem do filho pródigo, mas trazendo um ponto de vista que você nunca tinha pensado, e eu tenho certeza que essa mensagem hoje vai falar muito ao seu coração. Glória a Deus. Irmãos, eu quero agradecer a todos vocês que têm compartilhado. Olha, essa corrente de oração, de fé, de esperança tem crescido muito, e eu agradeço a Deus porque o reino de Deus está crescendo, está avançando. Quantas pessoas hoje, né, irmãos, estão frustradas com a igreja, frustradas porque se decepcionaram com o ser humano. Então, na verdade, elas estão cansadas de uma religião vazia, elas estão cansadas de hipocrisia, elas não querem isso para suas vidas. E é por isso que eu te aconselho uma coisa: fale de Jesus, fale do seu testemunho, fale daquilo que você acredita e procure praticar, porque as pessoas não estão buscando em nós uma perfeição, elas estão buscando uma coerência. Aquilo que você prega é aquilo que você vive. E hoje a tragédia do cristianismo é a falta de santidade, é a falta de um bom testemunho. Hoje as pessoas acham que estão com Jesus, mas elas não renunciam sua carne, elas não se arrependem, não carregam a sua cruz. Como eu disse para você, nós não seremos perfeitos enquanto estivermos nessa terra por causa do pecado que está em nós, mas nós podemos ser libertos desse poder que nos aprisiona. Amém? A Bíblia diz lá em 1 João capítulo 3, o versículo 9, que todo aquele que nasceu de Deus não vive mais na prática do pecado, porque agora dentro dele está a semente divina, a semente do Espírito Santo. Ele não consegue mais viver na prática do pecado. Então eu vou te mostrar aqui como você vai quebrar esse ciclo hoje e vai dar um basta na sua vida, amém? Você vai iniciar um novo ciclo de paz, de bênçãos, de vitórias, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então vamos lá. Irmãos, quem nunca passou por isso, né? Você olha no espelho e você promete para si mesmo: eu nunca mais vou cair naquele pecado.
Eu nunca mais vou voltar a fazer aquelas coisas que só me trouxeram destruição, tristeza, angústia. E isso pode ser um relacionamento que não te faz bem, aquele contatinho no celular, sabe? Irmãos, a gente tem que cortar o mal pela raiz. Jesus falou o seguinte: olha, se tem algo que está te prejudicando, está te afastando de Deus, corte da sua vida. Não fique flertando com o pecado, não fique dando atenção para ele. Ou talvez seja um vício que você tem, né? Vício do cigarro, vício da bebida, da pornografia, de tantas coisas que você sabe que roubam a sua paz. Tem pessoas, irmãos, que se ouvirem determinada música, elas já sentem saudade do mundo, de quando elas viviam no pecado. Tem outras pessoas que se passarem em determinada rua, elas vão cair em tentação. Então, irmãos, a gente tem que evitar a todo custo, mas a gente sabe também que falar é mais fácil do que praticar, né? É uma batalha interna, é uma luta que todo cristão enfrenta, seja homem, seja mulher, e não importa se você já está há 20, 30, 40 anos nos caminhos do Senhor. Irmãos, todos nós enfrentamos isso e é por isso que é muito importante nós caminharmos juntos, irmãos. Por mais que nós estamos à distância, eu vejo vocês como se estivesse aqui na minha sala. Nós devemos andar em unidade, é assim que o poder de Deus se manifesta, amém? Deus, ele deseja que o seu povo caminhe junto, porque assim nós somos muito mais fortes. E aí, irmãos, como eu disse, a gente sente aquela dor no peito, né? De saber que não conseguimos fazer aquilo que é do agrado do Pai. E tem uma história na Bíblia que é a história do filho pródigo. Eu creio que é a história que mais se identifica com todos nós, não é mesmo? Ela é muito famosa por causa disso, porque conta a história de um rapaz que pediu a sua parte da herança. Ele saiu de casa e gastou tudo, absolutamente todo o seu dinheiro, com uma vida cheia de exageros, uma vida sem limites, uma vida totalmente torta. Ele gastou seu dinheiro com seus amigos, com prostitutas, ele fez tudo o que tinha vontade e acabou se prejudicando de uma maneira terrível. Olha, deixa eu te falar uma coisa, as pessoas aí fora, elas dizem assim: siga o seu coração, faz o que tiver vontade, você nasceu para ser feliz. Irmãos, tomem cuidado com essa proposta, porque ela é do diabo. O diabo enganou esse jovem, com certeza o diabo tentou muito ele, mas a verdade é que o coração dele acabou cedendo ao pecado. Lembra de Caim e Abel, os dois filhos de Adão e Eva? Pois é, Caim, ele tinha uma tendência maior a fazer coisas erradas. E então o próprio Deus falou com ele: Caim, o pecado está batendo na sua porta, mas cabe a você dominá-lo. Irmãos, da mesma forma é assim com a gente. O pecado bate na nossa porta, mas cabe a gente fazer a escolha certa. E eu quero ler para você o que aconteceu depois que o filho pródigo acabou perdendo tudo e ele chegou no fundo do poço. Olha só o que está escrito em Lucas capítulo 15, o versículo 15 e o 16. Diz assim, ó: Então ele conseguiu um emprego com um cidadão daquela região que o mandou para o seu campo a fim de alimentar porcos. O rapaz tinha tanta fome que até as vagens que os porcos comiam lhe pareciam boas, mas ninguém lhe dava nada. Olha isso aqui, irmãos. Esse rapaz, ele perdeu tudo, ficou na miséria, até que ele conseguiu um emprego com um homem daquela região que mandou ele para o campo para que ele alimentasse porcos. Naquela época veio uma grande seca sobre a terra, consequentemente veio fome, veio miséria, e ele então foi cuidar de porcos. Mas agora eu quero que você entenda o tamanho da humilhação que esse jovem passou. E para isso a gente precisa voltar um pouco no tempo. Deixa eu te explicar como que era naquela época. Para um judeu, o porco era um animal considerado impuro. Era um animal que não servia para ser usado nas cerimônias religiosas. Então, tocar em um porco, ou pior, trabalhar cuidando deles, era o fundo do poço para um judeu. E Jesus não contou essa história, essa parábola à toa. Ele queria mostrar até que ponto uma pessoa pode chegar se ela ceder aos seus impulsos carnais. Então Jesus mostrou que aquele jovem saiu de casa cheio de orgulho, muito confiante, achando que seria livre, mas no final das contas ele acabou no lugar mais baixo que um judeu poderia imaginar. Mas irmãos, tem um detalhe que chama muita atenção aqui no texto, talvez você não reparou. Esse moço ficava alimentando os porcos, mas ele mesmo não podia se alimentar das vagens que os porcos comiam. Ou seja, ele passava fome alimentando os animais. Ele preparava tudo, ele sentia o cheiro, mas ele não podia comer. Irmãos, esse aqui é o ponto mais degradante que um ser humano pode chegar. Ele se tornou escravo da sua própria queda.
E o que é pior, ele não saía dessa situação, ele não conseguia se libertar de tudo aquilo. Talvez você está me ouvindo agora e você está começando a entender por que eu estou trazendo essa mensagem. Porque na sua própria vida tem hábitos que te consomem, hábitos que roubam a sua paz, a sua energia, a sua alegria. Você não consegue se desprender desse hábito e aí você continua vazio, cada vez pior, e ainda tem um sentimento de culpa terrível porque você já conhece a palavra de Deus, você sabe o que é certo, o que é errado. E então, irmãos, esse é o ponto pior que um crente pode chegar. É aquele momento em que ele acha que não tem mais saída, não tem mais jeito, aquele momento em que ele pensa assim: será que tem alguém passando pela mesma coisa que eu? Porque não é possível. Por que será que eu vivo nessa miséria, sendo que eu sou filho do rei, eu sou filho do dono do universo? Irmãos, eu já passei por isso há muitos anos atrás. Quando eu era novo convertido, eu tinha ainda muitas coisas a me libertar e eu não conseguia. Mas aí então, irmãos, com o passar do tempo, eu fui aprendendo mais sobre a graça de Deus, sobre o amor do Pai, amém? E esse filho pródigo, quando ele estava ali no fundo do poço, ele se lembrou que na casa do seu pai tinha muita fartura, tinha alimento à vontade, tinha muitos bens e até os funcionários do seu pai viviam muito melhor do que ele. Foi então que ele tomou a decisão e ele voltou pensando assim: será que o meu pai vai me aceitar? Será que o meu pai ele vai me atender? E ele então criou um discurso na cabeça, um pedido de desculpas. Só que quando ele estava chegando, o pai, assim que o avistou, porque provavelmente todo dia o pai ficava à procura dele, ficava à espera do filho, e então esse pai começa a correr, vem e dá um grande abraço no filho, recebe ele com muita honra, coloca sandálias nos seus pés, coloca um anel e manda matar um novilho. Provavelmente, irmãos, o pai já estava esperando o filho voltar, porque não se mata um novilho da noite para o dia. Com certeza o pai já estava preparando aquele momento e aí nós vemos o grande amor de Deus, né? Mas talvez você esteja aqui me ouvindo e você agora está se questionando: pastor, mas por que eu sinto que é como se fosse uma força muito grande me puxando de volta? Eu sei que é errado, mas eu não consigo vencer essa força. Irmãos, a resposta é muito simples. A gente não volta porque a gente quer. A gente volta porque muitas vezes existe uma raiz de dependência emocional aí dentro. Pode ser uma carência, você é uma pessoa muito sozinha, ou você tem o medo de ficar sozinho, entende? Um dia uma pessoa falou para mim o seguinte: pastor, eu não consigo ficar mais de um mês solteiro, eu não consigo, eu tô sempre arrumando alguém para estar junto comigo, porque Deus me livre de ficar sozinho, é muito ruim. E aí, irmãos, não precisa nem falar, né, que esse homem, ele toma muitas decisões erradas nessa área sentimental. Ele está sempre se envolvendo em conflitos, em problemas, se frustrando cada vez mais. E aí eu pude falar para ele: meu irmão, você só vai se libertar disso no dia que você dobrar os seus joelhos e falar para Deus: chega, basta. Ou seja, a gente não pode se conformar com a miséria, com as migalhas que o inimigo apresenta para nós, irmãos. Deus, ele mesmo disse lá em Isaías capítulo 1, se o meu povo quiser e me obedecer, vocês comerão o melhor dessa terra, amém? Então, irmãos, mendigar o pão, ficar mendigando, pegando migalhas, isso não vem de Deus para a sua vida. Acredite que Deus tem o melhor para você, mas para isso você tem que se libertar desse medo. Medo de que se você orar, Deus ele não vai te atender, ou então ele vai te colocar numa fila de espera e vai demorar anos e anos para sua bênção chegar. Oh, meus amados, eu estou me lembrando aqui agora, quando eu fiz a minha oração de entrega, eu já estava tão frustrado porque eu tive alguns namoros que não deram certo. Foi então que eu decidi me abrir para Deus. E eu falei: Senhor, ainda que demore, ainda que venha aí muitos anos de espera, eu não me importo mais. Eu quero agora que o Senhor mande a minha escolhida, que o Senhor mande a minha varoa, a mulher que vai viver comigo todos os dias da minha vida. Para a glória e honra do Senhor, irmãos, a Thaís apareceu no meu caminho umas 2 semanas depois. Não demorou anos como eu pensava. Tudo porque eu decidi me abrir e me entregar para o Senhor. Hoje nós já estamos casados há mais de 12 anos. Nós temos 2 filhos lindos. Deus tem feito maravilhas. E o melhor, ela me acompanha no ministério, ela me apoia e eu apoio ela. Então, Deus tem o melhor para nós, irmãos, mas para isso a gente tem que renunciar ao pecado.
Para isso, a gente tem que abrir mão do passado, para que Deus faça uma coisa nova na nossa vida. Amém? Não importa como você chegou aqui hoje, você pode sim estar no fundo do poço, mas é nesse lugar que você tem o privilégio de poder olhar para o alto. Você pode olhar ao seu redor e você não vê nenhuma saída, mas quando você olha para o alto, você encontra o seu socorro. Glória a Deus! E eu quero aqui contar mais uma passagem da Bíblia e depois nós já vamos orar. Eu quero muito orar por você, para que o Senhor te liberte. Quero orar também pela sua família, mas eu quero ler para você aqui agora 2 versículos em que o apóstolo Pedro fala para os cristãos. Ele não fala para as pessoas do mundo. Ele está falando aqui com pessoas que conheceram a verdade, experimentaram a liberdade que há em Cristo, mas decidiram voltar atrás, decidiram voltar para a vida antiga. Irmãos, isso é o que é o mais chocante. Olha só o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 20 ao 22. Ele disse assim, preste atenção. Se depois de terem escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles tornam a envolver-se nelas e são dominados, a sua última condição fica pior que a primeira. Teria sido melhor que nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo-o, voltarem as costas para a ordem sagrada que lhes foi entregue. Aconteceu com eles o que dizem esses provérbios verdadeiros. O cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a se revolver na lama. Olha isso aqui, irmãos. Pedro não pegou leve com a gente hoje porque ele usou 2 cenas que eu sei que causam nojo na gente de propósito. Aqui ele falou sobre o cão que voltou para o seu próprio vômito e a porca que mesmo depois de um bom banho, ela volta a rolar na lama. Irmãos, agora preste atenção numa coisa que eu vou dizer aqui, porque isso aqui é a chave de tudo. Por que será que ele falou que o cão voltou para o seu vômito? Porque para esse cão, esse vômito ainda tem cheiro de comida, entende? Ele não sente nojo, ele sente uma atração, é uma coisa inexplicável. E por que será que a porca ela volta para a lama? Porque a natureza dela ainda é de porca, entendeu? Você pode limpar o lado de fora, você pode passar perfume, pode colocar um colarzinho bonito nela, né? Um colar de pérolas, mas ela vai continuar sendo uma porca. E a lama sempre vai ser o lugar onde ela vai se sentir em casa. E aí eu quero te perguntar uma coisa, você já deixou Jesus mudar a sua natureza pecaminosa? Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que aqueles que estão em Cristo se tornaram uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, quando nós entregamos realmente a nossa vida para o Senhor Jesus, a gente só fica em paz quando a gente está em santidade. Quando a gente está em pecado, é um sentimento que é torturante, um sentimento de culpa terrível. A gente não consegue mais pecar em paz. E aqui o apóstolo Pedro está dizendo o seguinte, muitos que já conheceram a palavra, muitos que já tiveram conhecimento de Jesus, agora estão se voltando para o pecado. E quando o pecado domina eles, o estado dessa pessoa fica pior. Irmãos, vamos tomar todo o cuidado do mundo para que o pecado não se torne uma coisa comum na nossa vida. Como a gente chama, né? Pecado de estimação. E isso é muito triste, a gente tem que vigiar mesmo todo dia da nossa vida. Talvez você pense assim, pastor, mas eu já melhorei meu comportamento. Irmãos, não é sobre isso. Você tem que mudar o seu coração, porque você pode até conseguir viver como cristão por algum tempo, mas logo você vai voltar àquela vida e pode ser que as coisas piorem, pode ser que você se suje cada vez mais até chegar um momento em que vai ficar muito difícil se voltar para o Senhor. Você que hoje está afastado, você se considera um cristão que realmente nasceu de novo, mas deixou o pecado te dominar, você sabe o quanto é difícil voltar para os caminhos de Deus, não é mesmo? É uma luta, é uma batalha. As pessoas me falam, irmãos, que quando elas querem ir para a igreja, por exemplo, chega visita em casa, surge um compromisso, a pessoa não consegue de forma alguma chegar na igreja. Irmãos, isso aqui é apenas um exemplo, mas a verdade é que nós estamos no meio de uma batalha espiritual e o diabo vai fazer de tudo para que você não volte para a presença do Senhor. Então, a primeira pergunta que você tem que se fazer é a seguinte: você realmente quer se libertar disso que te aprisiona? Ou você só quer parar de sentir a culpa enquanto você continua fazendo isso? Se for isso, eu sinto te dizer, você está sentindo um remorso apenas. Você não quer a presença de Deus. Você quer sentir esse alívio, esse prazer temporário que o pecado traz.
Então, se você realmente quer se libertar de uma vez por todas, você quer ser livre de verdade, aí eu quero te falar uma coisa também. Não espere sentir vontade de mudar. Às vezes, irmãos, a gente só não consegue sair desse ciclo vicioso, destrutivo, porque a gente ainda vive baseado nas nossas emoções. E o nosso coração é enganoso, entende? Você tem que aprender a viver pela fé. Tome decisões pela fé. Haja de forma racional, não fique movido pelos seus sentimentos, porque senão, eu sinto te dizer, você não vai sair desse ciclo de pecado, amém? E quando eu falo para você agir de forma racional, eu quero dizer, por exemplo, que você deve deletar esse contato no seu celular, você tem que talvez apagar esse aplicativo no seu celular, essa rede social, ou você tem que mudar o seu caminho de volta para casa. Pare de conversar com aquela pessoa, sabe? Tem que tomar atitudes concretas, porque quanto mais barreiras você for colocando até chegar ao pecado, isso vai ser bom para você, amém? Coloque muitas barreiras, muitos empecilhos para que venha dificultar, para que você não venha cair nas tentações de maneira fácil, tá bom? E principalmente, como eu falei para você, foque na palavra e foque na oração. Não adianta você pensar assim, ah pastor, eu gosto mais é de orar do que ouvir a palavra. Ah pastor, eu gosto só de ler a palavra, mas eu quase não oro. Não, irmãos, sabe o que é mais importante? Uma vez uma pessoa perguntou para o pastor o seguinte, pastor, o que é mais importante, a oração ou a palavra? E o pastor, com muita sabedoria, ele falou o seguinte, o que é mais importante para um passarinho, a asa da esquerda ou a asa da direita? Irmãos, as duas asas são fundamentais, porque senão a gente não consegue deslanchar, crescer na caminhada com Deus e voar altos voos que o Senhor tem preparado para nós. Aleluia! Então nós vamos orar agora. Se você foi tocado por essa palavra, escreva assim, ó, Deus falou comigo hoje. Ou então escreva, eu precisava ouvir esta palavra hoje. Amém? Isso vai encorajar outras pessoas. E no final da oração que nós vamos fazer agora, por favor, clique no botão compartilhar embaixo do vídeo, selecione o WhatsApp e mande para os seus contatos. Eu creio que o Senhor vai falar com muita gente, muitos que estavam afastados, muitos que ainda precisam se entregar para Jesus. Glória a Deus! Então vamos orar, feche os seus olhos e vamos buscar a presença do Pai. Glória a Deus! Senhor meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, porque hoje o Senhor falou poderosamente com muitas pessoas. Deus, muito obrigado por essa porta que o Senhor abriu. Essa oração da manhã, a oração da noite, tem sido um divisor de águas em nossas vidas. Pai, obrigado pela tua paciência, pelo teu amor. O Senhor nunca desiste de nós, mesmo quando nós voltamos para os mesmos erros, para as mesmas dores. Ó Senhor, eu não tenho palavras para te agradecer. Se não fosse a tua graça, eu estaria perdido, todos nós estaríamos perdidos. Por isso eu coloco diante do Senhor, meu Pai, cada vida que está me ouvindo agora. O Senhor conhece cada luta, o Senhor conhece as nossas fraquezas, o Senhor sabe aquilo que tira a nossa paz, a nossa energia, aquele vício que traz tanta vergonha, tanta culpa, aquele pecado escondido que promete prazer, mas só entrega mais vazio, aquela sensação ruim de estarmos nos afastando do Senhor. Oh, Pai, nós te pedimos perdão agora, Senhor. Perdão por todas as vezes em que nós prometemos que nunca mais cairíamos, que nunca mais voltaríamos àquele lugar e acabamos voltando. Senhor, perdoa, Senhor, pela nossa fraqueza, a nossa falta de fé, falta de confiança no Senhor. Ó Espírito Santo, nós te pedimos agora, muda a nossa natureza. Tira de nós, Senhor, esse impulso, esse desejo pelas coisas erradas. Fortalece o nosso espírito, Senhor. Por favor, meu Deus, quebra toda a dependência emocional, todo o laço de alma com pessoas, com situações que são uma armadilha do inimigo na nossa vida. Oh, Jesus, cobre-nos com teu sangue, Jesus. Nós te pedimos perdão e nós tomamos posse da tua graça, da tua misericórdia, porque se nós não crermos no teu perdão, Senhor, nós vamos nos afundar cada vez mais no pecado. Senhor, eu oro nesse momento por cura, feridas da alma, Senhor, feridas de rejeição, do abandono, pessoas que não se sentem amadas, pessoas que se entregam de corpo e alma para pessoas que não valorizam simplesmente porque se sentem carentes, abandonadas, rejeitadas. Preenche o vazio dessa mulher, meu Pai, com a tua presença, com teu amor. Preenche o vazio desse homem, Senhor,
que nunca foi valorizado, meu Pai. Eu repreendo agora todo espírito de depressão, de angústia, de ansiedade, esse sentimento de culpa que nunca sai. Em nome de Jesus, cai por terra agora. Oh, meu Pai, traga a sensação de paz, a liberdade que só Jesus pode dar. Glória a Deus. Oh, meu querido, se você nunca entregou de verdade sua vida para Jesus, se você tem tentado limpar a sua vida sozinho, mas sempre volta para a lama, eu quero te fazer um convite hoje. Jesus, Ele pode te dar uma natureza nova, amém? Ele pode te fazer uma nova criatura. Se você quer isso, fale com Ele agora mesmo. É só você repetir essas palavras, mas faça isso de todo o seu coração. Diga assim, ó: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que sem Ti eu estou perdido. Jesus, olha para a minha miséria, olha para o meu pecado, olha para o meu coração. Eu te peço perdão, Senhor Jesus, por todos os meus pecados. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me santifica, me purifica, me transforma, Jesus. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Me lava com o Teu sangue, Senhor. Me transforma de dentro para fora. Eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou para me dar a vida eterna. É por isso, Jesus, que eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu abro mão do meu passado, dos meus pecados, das minhas crenças passadas, e eu creio a partir de hoje que só o Senhor pode me salvar, porque só o Senhor pagou o preço na cruz pelos meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, Jesus, e me dê forças para que eu esteja contigo todos os dias da minha vida. É em Teu nome que eu oro. Amém. Glória a Deus. Oh, Paizinho querido, eu coloco diante de Ti a vida desse homem e dessa mulher. Eles oraram de todo o coração, meu Pai. E eu peço agora que o Teu Espírito Santo venha habitar nesse coração. Senhor, mande embora toda tristeza, toda angústia, toda depressão, que o Senhor traga luz na casa dessa pessoa agora, no coração dela e em toda a sua vida. E Pai, eu oro também por esta oração, eu te peço que ela possa se espalhar para todos os cantos do Brasil, fora do Brasil, que ela possa trazer libertação, salvação e cura, em nome de Jesus, que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia.